vamos falar um pouquinho sobre dores nos ombros, gente. Lesão nos ombros. O que pode causar, como é que a gente pode fazer para prevenir. Enfim, a gente vai conversar tudo aqui com quem realmente entende do assunto. Muito bem. A gente já se encontra. Eu vou lá pro meu costelão, já vou. Combinado. Gente, ó, vamos sentar aqui agora. Eu vou receber o Felipe Alberto. Ô, Felipe, seja muito bem-vindo. Boa tarde, obrigado. Boa tarde, senta, fica à vontade aqui. O Felipe, que é médico ortopedista, né, está hoje aqui no nosso programa para conversar um pouquinho sobre as questões, né, de dores nos ombros, né, lesões também. Como que a gente pode identificar, na verdade, quando aquela dorzinha que a gente sente, aquele incômodo é realmente uma lesão? Então, primeiramente, boa tarde, Kelly. Boa Boa tarde a todos que estão aqui, a todos que nos assistem. Uhum. As lesões no ombro, elas são bastante comuns, né? É uma das causas musculoesqueléticas mais prevalentes. Certo. Alguns estudos até falam que cerca de 30% da população vai experienciar alguma dor no ombro em algum momento da vida. Então, assim, aquela dor após uma atividade física, uma dor leve, que dura poucos dias, algumas horas, ela é normal. Agora, quando o padrão dessa dor muda, então, antes eu tinha uma dor que era após iniciar um movimento, após eu fazer um exercício, e agora ela é uma dor em repouso. Ou então uma dor que piora ao longo do tempo, uma dor que limita os movimentos. Isso tudo pode ser indicativo de alguma lesão do ombro. E quando que essa indicação, ela pode ser um motivo, por exemplo, de preocupação? Então, como eu estava falando, né, quando essa dor, ela foge do comum, ela foge daquele padrão que a gente está acostumado. Então, o paciente refere muitas vezes uma dor noturna, ou seja, uma dor que acorda ele do sono à noite, quando ele está dormindo. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar um pouco mais de olho. E aí seria interessante você procurar realmente um especialista. Não dá para ficar deixando para depois ir forçando também, né? Isso. E quais são as lesões mais comuns nos ombros? Então, Kelly, para falar das lesões mais comuns, eu preciso passar um pouco pela anatomia. Né? Eu até trouxe aqui um modelozinho, se você me permite. Claro, por favor. O ombro, ele tem uma anatomia muito complexa. É uma das articulações mais complexas aí do corpo humano. Roubando um pouquinho pro meu lado, né? Então, a gente tem uma grande quantidade de músculos, de estruturas, de tendões, ligamentos, né? Então, aqui é como se fosse o ombro direito, né? Tá. A gente tem aqui a clavícula, que fica na frente, o húmero, que é o osso do braço, e a escápula aqui atrás, né? Então, o ombro, diferentemente das articulações de carga, como o quadril, o joelho, o ombro não. O ombro é uma articulação de movimento. É a articulação que tem o maior arco de movimento do nosso corpo. Então, tudo vai estar relacionado a isso. Kelly, você já jogou golfe alguma vez? Não. Eu também nunca joguei. Mas eu sei que tem uma pecinha na qual você coloca a bola para poder fazer a jogada. É o tee, né? Então, a anatomia do ombro é muito parecida com isso. É uma coisa muito grande, que é a bola, como se fosse a bola, encaixando numa coisa pequena, que no caso aqui é a glenoide. Então a gente tem um modelo que a gente chama de bola-soquete, né? Então, por ser uma estrutura muito grande em contato com uma coisa muito pequena, ela fica muito suscetível a lesões, né? Então, as principais lesões vão incluir a bursite, a tendinite, as lesões dos tendões do manguito rotador. Pode apresentar, claro, causas traumáticas, como as fraturas, as luxações. Então, tem toda uma gama aí de lesões que podem estar associadas. Entendi. E aí, o que a gente pode fazer para prevenir tudo isso, né? Porque desde criança você já tem uma movimentação aí de peso no seu ombro, que é carregando a mala de escola, né? Sempre tem alguma coisa, os livros que são bem pesados também. O que a gente pode fazer e como, né, para prevenir essas situações? Perfeito, Kelly. Como você falou, né? Você vê que a gente está falando agora de criança. Não é só adulto, não é só idoso que tem dor no ombro. Então, antigamente até não era tão difundida essa ideia da questão do controle da carga. Então as crianças muitas vezes utilizavam a mochila de um lado só. O ideal seria ou distribuir melhor esse peso, né? Ou você usar aquela mochila de rodinha mesmo. Sim. Porque aí você vai distribuir melhor as forças, não vai forçar muito um lado. As lesões do ombro estão muito relacionadas à sobrecarga, né? Então, quando você, por exemplo, está com o braço elevado, afastado do corpo, isso vai predispor a alguma lesão no seu ombro, isso vai estressar seu ombro. Então, por exemplo, as pessoas têm muito costume de guardar edredons pesados na parte de cima da casa, no armário. E aí você vai lá, pega o peso pesado e traz com o braço afastado. Outra coisa, guardar eletrodoméstico em cima também. Com o braço afastado seria pegar assim, como é que é? Com o braço afastado do corpo. Eu sempre costumo dizer para a pessoa trazer para si. Trazer para si.
Pega as coisas mais próximas do seu corpo. Quanto mais você ficar nessa posição e fazendo isso N vezes, isso vai predispor alguma lesão do seu ombro. Então, por exemplo, a pessoa está dirigindo um carro e vai pegar uma coisa no banco de trás. Esse movimento é muito extremo para o ombro. É uma posição de estresse. Então, assim, são alguns cuidados. Outra coisa, questões ergonômicas. Hoje em dia tem muita gente trabalhando home office. Então, você ajustar a altura da mesa e da tela, você apoiando os cotovelos, vai ter uma melhor adaptação do seu ombro também. Entendi. Então, por exemplo, se você vai pegar algo que está no alto, ao invés de você tentar ficar lá na parte mais baixa e levantar os braços, tenta ficar na mesma altura, pega uma escada, alguma coisa do tipo assim, para trazer para você, ao invés de pegar do alto, é isso? Perfeito. E peça ajuda, porque as lesões traumáticas também são Eu peço ajuda sempre, pegar uma coisa no alto, eu nunca consigo. Agora me diz uma coisa, uma questão é quando você utiliza, mochila para a escola, igual as crianças todos os dias, né? Mochila ali sempre de um lado e tal. Outra coisa é em um momento ou outro, porque, por exemplo, se você está sei lá, fazendo compras, coloca uma bolsa mais pesada, está carregando naquele momento ali uma bolsa mais pesada, você já sente uma dor diferente, às vezes até uma dor mais aguda, assim, né? E o que você acha que é indicado, por exemplo, para as crianças, além da mochila de rodinha? Você acha que diversificar o lado, isso ajuda também? Perfeito, Kelly. Uma questão que é interessante é assim, o movimento errado não vai causar problema. Sim. O problema é o hábito. Sim. Né? Então, você está fazendo aquilo repetidamente várias vezes, uma coisa que é errada, que é estressante para o ombro, vai causar problema. Então, essa questão que você falou é muito interessante. Trocar os lados ou mesmo utilizar os dois lados, né? Seria um outro fator de proteção dos nossos ombros. E como que é o tratamento, né, das lesões no ombro? Tipo, sempre precisa ser cirurgia ou dá para fazer algum outro tipo de tratamento? Então, na medicina, tem um mantra que diz que nem nunca, nem sempre. Né? E falando particularmente do ombro, a maioria das lesões não vai requerer cirurgia. Claro que tem exceções. Né? Geralmente, o tratamento clínico, né, com um repouso relativo de algumas atividades, você corrigir gestuais, por exemplo, gestual esportivo, muitas pessoas acabam fazendo de maneira errada. Você pode lançar mão aí de medicamentos anti-inflamatórios a curto prazo, fazer bolsas de gelo, isso tudo são alguns tipos de tratamento. Do outro lado, a gente tem os espectros do tratamento, tem a cirurgia, né? Mas a cirurgia geralmente só é indicada quando você tem alguma lesão muito grande ou quando o tratamento clínico não foi resolutivo, né? E aproveitando para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui alguns instrumentais que a gente utiliza. Na cirurgia do ombro, ela evoluiu muito nos últimos anos, assim como a medicina como um todo, né? Hoje em dia, teve o advento da artroscopia. O que é artroscopia? É uma palavra de origem grega, né, que significa basicamente olhar dentro da articulação. Então hoje, basicamente você não precisa fazer aquelas grandes incisões, aqueles grandes cortes que deixam cicatriz para poder acessar o ombro. Sim. Com esse instrumental, por exemplo, aqui estão algumas peças, né, da artroscopia, claro que são várias, a gente consegue acessar dentro do ombro, né, e através de uma tela, a cirurgia funciona você operando aqui com uma tela na sua frente e você consegue mexer na articulação e reparar o que for necessário, né? Mas, de novo, lembrando, a cirurgia geralmente é o último caso nos tratamentos do ombro. Tem que ver todos os tratamentos que são possíveis de fazer ali, né? Tentar todos, e em último caso, se não tiver jeito. E aí, nesse último caso, faz o quê? Coloca no lugar, é isso? Então, depende, eu sei. Então, deixa eu voltar aqui para o meu modelo anatômico. Aqui a gente tem alguns tendões, não sei se a tela está conseguindo pegar aqui, né? Deixa eu ver se consegue aí. Isso. Aí você segura bem aí, ó, para o pessoal conseguir ver. Isso. Perfeito. Então, aqui eu estou olhando ele de frente, certo? Eu vou usar esse aqui para apontar. Aqui na frente eu tenho o tendão subescapular. Ele é responsável por fazer essa rotação interna do braço, rodar para dentro. Aqui em cima, o tendão do supraespinhal. É o tendão responsável por elevar, ajuda um pouquinho também na rotação lateral. E atrás, a gente tem dois tendões principais, que são o infraespinhal e o redondo menor. Esse já atuando mais na rotação externa. Uma coisa que acontece muito, principalmente pacientes de meia idade, que estão já num processo um pouquinho mais degenerativo, acontece uma lesão desses tendões, que é a famosa lesão do manguito rotador, né? Esse conjunto de 4 tendões que são responsáveis aí pela movimentação do ombro, ajudam também na estabilidade e tudo mais. Você perguntou o que faz, né? Na artroscopia, que é a cirurgia por vídeo que a gente faz, a gente consegue acessar a articulação com esses instrumentais aqui
E aí, no caso, a gente pode, em alguns casos, fazer uma sutura desse tendão que está rompido. Né? A gente coloca como se fossem pinos, que são chamados de âncoras, e aí ele vai puxar o tendão de volta para o lugar. Isso, claro, falando das lesões do manguito rotador. Tem uma gama gigante aí de lesões que podem ser abordadas cirurgicamente. Até aqui também, olha isso aqui. Isso aqui é uma prótese de ombro. Ah, é? Utilizada em último caso, claro. No caso, quando a articulação já não tem mais a anatomia normal, a anatomia comum. Né? Quando tem um desgaste muito grande, a gente acaba substituindo o osso pela prótese. Olha só, de novo, gente, é um caso basicamente de exceção, tá? A maioria dos tratamentos do ombro são de forma não cirúrgica. Quando não tem jeito, aí é o caso da prótese, geralmente indicado para pacientes mais idosos. A tendinite também é um rompimento de um desses tendões? A tendinite é como se fosse um estágio pré-rompimento. Não quer dizer que quem tem tendinite vai ter um rompimento do manguito rotador, mas a tendinite é uma inflamação desses tendões, basicamente desses 4 tendões que eu falei aqui, né? Então, a tendinite, ela pode ocorrer, o pessoal confunde muito também a bursite, a tendinite, botam tudo no mesmo grupo. No pacote do IT lá, né? Exatamente. Explica pra gente quais são as diferenças. No pacote da IT. Então, assim, eu costumo usar muito o exemplo de quem está com uma infecção de garganta e da febre. A febre não é a doença. Do mesmo jeito, a bursite não é a doença. A bursite é uma consequência daquela inflamação que ocorreu por algum motivo, geralmente por sobrecarga, movimentos repetitivos. Então, aí entra de novo, procurar um especialista, alguém que estudou isso a fundo, para poder identificar a causa. A bursite não é a doença. Entendi. E aí a tendinite, acho que é uma das maiores causas das pessoas, né? Por exemplo, com movimentos repetitivos, quem trabalha muito no computador, enfim. Quais são os exercícios, assim, preventivos que dá para fazer quem tá ali todo dia com aquele movimento, manicures também, as pessoas que fazem movimentos repetidos, né, todos os dias. O que elas podem fazer para evitar, por exemplo, a tendinite? Perfeito. E você falou de 2 profissões que são muito comuns de procurar a gente, né? Manicures, quem trabalha com home office. Eu atendo muito professor que está lá escrevendo no quadro o dia todo, pintores, trabalhadores braçais. Então, esses são, a gente pode chamar assim, de grupos de risco, né, para essas lesões. O que eles podem fazer? Medidas ergonômicas, né, além de alongamentos, né, constantes, fazer pausas no trabalho sempre que possível, você conseguir aliviar um pouco mais o peso que você carrega. Então, o peso excessivo vai contribuir para uma lesão do seu ombro. Então, se você diminui aquela carga naquela articulação, você está protegendo o seu ombro, né? Além disso, uma coisa interessante é que a medicina do trabalho tem atuado muito nisso também nos últimos tempos, porque questões trabalhistas são de grande importância, né, no nosso judiciário em relação a lesões do ombro. Então, você conseguir fazer um manejo melhor dessa dor vai ser bem importante. Aquele negócio de ficar fazendo assim com a bolinha, aquela bolinha de borracha, isso é de verdade? Então, ajuda na prevenção de não ter tendinite, por exemplo? Então, é porque tendinite não envolve só o ombro. A tendinite pode ocorrer em qualquer lugar do corpo. A gente tem tendões, a bursite também pode ocorrer em qualquer lugar do corpo. Acaba que o ombro fica sendo mais famoso, né? Mas a gente tem, por exemplo, bursas no quadril, no joelho, no cotovelo. Então, assim, para tendinite do ombro especificamente, aquela bolinha não vai ter muita ação. Já para cotovelo, algumas outras articulações, ele pode ser melhor indicado. Para o ombro, nem tanto. E como é que a gente consegue diagnosticar uma tendinite? Perfeito. A história clínica da tendinite é bem típica, né? O paciente vem com aquela dor que já é mais incapacitante, limita mais o movimento. E aí é importante a gente diferenciar se é só uma tendinite ou se tem alguma outra lesão associada. Então, o exame físico é fundamental para a gente, né? Vamos fazer alguns testes específicos. E, além disso, a gente pode lançar mão também de exames de imagem. Por exemplo, o raio-x, né, a radiografia, vai mostrar como é que é a relação entre os ossos daquele paciente. Em alguns casos, o ultrassonografia, pode mostrar algum acúmulo de líquido. E um exame que é mais completo também seria a ressonância magnética. A ressonância, ela dá detalhes mais precisos da articulação para a gente consegue identificar até mesmo as lesões mais escondidas que estão ali. Entendi. E no caso, por exemplo, dos joelhos, né? Hoje em dia a gente vê que a tecnologia está cada vez mais avançada.
principalmente nas questões aí de artrite, artrose. E com relação ao joelho, porque o joelho parece que é uma coisa que vai gradativamente regredindo, né? Aí quando você começa com um probleminha aqui, você vai só empurrando e aí chega um momento que você precisa colocar a famosa prótese, que ninguém quer colocar, mas que chega uma hora que ou você põe ou você não consegue mais andar, né? Hoje, quais são os tratamentos assim mais eficazes e os mais feitos para quem tem esse problema de atrito no joelho? Perfeito, Kelly. O joelho, diferentemente do ombro, já é uma articulação de carga, né? Então, assim, se o paciente não consegue pôr carga naquele joelho, não consegue andar, não consegue fazer carga. Sim. Né? Ela não vai conseguir fazer as atividades simples do dia a dia. Né? Então, assim, claro, os exames, tudo que eu falei para o ombro se aplica também ao joelho, né? Em relação ao exame físico, exame de imagem também, para a gente poder diagnosticar. Cada caso é um caso, né? Todo paciente tem sua individualidade. Mas um tratamento fisioterápico, quando bem indicado, né? Você também fazer um fortalecimento do seu joelho com atividades físicas específicas. E aí, quando isso não resolve, aí é o caso de avaliar certinho cada caso para saber se há cirurgia também, né? A cirurgia de joelho não é só a prótese que existe, né? Existe também cirurgias por artroscopia, assim como eu falei que existe no ombro, né? Então você coloca instrumentais bem delicados, minimamente invasivos dentro do joelho, e aí você pode diagnosticar lesões de menisco, lesões de ligamento, assim por diante. Eu já vi pessoas, por exemplo, colocando ácido hialurônico no joelho. Isso funciona? Perfeito. Quando bem indicado, o ácido hialurônico vai funcionar perfeitamente. Assim como no ombro, tá? O ácido hialurônico, ele tem algumas funções importantes, porque assim, o ácido, ele é uma substância que é produzida naturalmente pelo nosso corpo. O que a gente faz quando faz a infiltração de ácido hialurônico é utilizar uma substância endógena semelhante a essa que a gente já produz. Então, ela vai atuar diminuindo a inflamação da articulação, seja ela ombro, cotovelo, joelho, enfim. Ela vai lubrificar também aquela articulação e ela vai também servir como papel de nutrição. Então, de novo, quando bem indicado, o ácido hialurônico vai muito bem. Entendi. Poxa vida, né? A tecnologia está avançando cada vez mais e aí a gente vai aprendendo cada vez mais também aqui, né? Sim. Todas as informações. O joelho é uma coisinha bem complicadinha também. Eu acho que o ombro mas o joelho também, porque fica te impossibilitando ali de andar, inflamando, enfim. Aí a pessoa não pode ficar ali só tomando anti-inflamatório sem saber o que tem. Sem fazer algum tipo de tratamento e principalmente fortalecimento, né? Precisa cuidar aí, hein, galera? Nós temos perguntas, então coloca aí pra gente tirar dúvida aqui com o nosso doutor já ao vivo. Olha só, a Thalita de São Paulo mandou: doutor, recebi o diagnóstico de ombro congelado. O que é isso e como tratar? Bom, então, Thalita, obrigado pela pergunta. O ombro congelado é uma situação também chamada de capsulite adesiva, né? Ela ocorre quando ocorre uma inflamação na cápsula que circunda o ombro, porque aqui na imagem não dá para ver, mas existe uma cápsula ao redor do ombro. Quando essa cápsula fica inflamada, ela fica espessa, ela pode limitar tanto a movimentação ativa do paciente, quanto a movimentação passiva, que é quando eu vou tentar mover aquele ombro. Então o ombro fica travado, por isso que ele é chamado de ombro congelado. Ela perguntou como é que trata. Claro que, de novo, cada caso é um caso, cada paciente tem sua individualidade. Mas ela é uma condição que ela é autolimitada, então ela tem data para começar e data para terminar. O importante é ser feito o diagnóstico correto, né? E geralmente o tratamento clínico com manipulações, fisioterapia, ele vai bem. Quando não resolve, aí é o caso de ir para a cirurgia, é aquilo que a gente estava conversando. Às vezes a gente pode fazer uma artroscopia para tentar liberar aquela cápsula que está espessada e eu consigo fazer a movimentação daquele ombro. Existe também a manipulação sob anestesia, então o paciente não vai estar sentindo dor, vai estar anestesiado e eu posso fazer as movimentações para liberar aquele ombro. Perfeito, então. Tem mais uma? Então coloca aí pra gente nossa próxima pergunta. Matheus Batista da Bahia. É possível recuperar totalmente a mobilidade após uma cirurgia no ombro, doutor? Então, obrigado, Matheus, pela pergunta. Sim, é possível recuperar totalmente a mobilidade. Claro que para isso a pessoa tem que ter disciplina também. A cirurgia é uma parte do processo. A fisioterapia, a reabilitação pós-cirúrgica é importantíssima. Então, assim, depois de uma cirurgia, o paciente normalmente vai passar um tempo imobilizado com a tipoia. Isso falando de um modo geral, né? E varia o tempo de caso a caso. Então, aquele ombro tende a ficar mais retraído, a pessoa fica um pouco mais insegura. A fisioterapia após a realização da cirurgia é importantíssima.
fazendo tudo direitinho, seguindo os passos e com acompanhamento médico e fisioterapêutico correto, ela vai evoluir para uma boa mobilidade. E é bom a gente falar sobre a fisioterapia, puxar a orelha do pessoal, porque olha, tem muita gente que não acredita na fisioterapia, sabia? E eu posso falar porque eu vejo pessoas de perto que não fazem porque, é demorado, é devagar, não tem pra quê isso. Gente, o que é isso ou aquilo, os movimentos e tal, vai fazer de solução aqui para esse problema, eu já operei, então não preciso mais. Então é de suma importância que você faça a fisioterapia, né, para você conseguir aí fazer o seu tratamento completo. Não é isso, doutor? A fisioterapia, ela pode ser até dolorosa no início, Sim. Já que a pessoa está um pouco mais ali insegura, ter uma manipulação cirúrgica prévia, mas ela é essencial, assim. O fisioterapeuta é o melhor amigo do ortopedista. Isso aí. Mais perguntas? Então coloca aí pra gente. Perguntinha para nós. Wendel do Ceará. Eita, estamos no Brasil todo sempre, hein? Boa tarde, doutor. Olha, você falou sobre manguito rotador. Gostaria de saber como prevenir as lesões para as pessoas que gostam de malhar e sentem dores no ombro. Então, obrigado ainda pela pergunta. O manguito rotador, só relembrando, né, o conjunto de 4 tendões que a gente tem no nosso ombro, que vão auxiliar nos movimentos, né? E eles estão muito propensos a inflamações, a lesões, principalmente por sobrecarga. De maneira geral, se a gente imaginar uma linha imaginária ao nível dos nossos ombros, aqui é um nível de segurança que a gente tem. Tudo que for acima dessa linha vai estar estressando a articulação. Então, você trabalhar em ângulos baixos, fortalecer a musculatura periescapular, ou seja, a musculatura próxima à região da escápula, isso tudo vai ajudar bastante, né? Musculatura de costas, musculatura de deltoide também, que é o que envolve o manguito rotador, a musculatura mais externa, que dá esse formato mais arredondado do ombro. Fazendo isso, eu costumo falar que musculatura boa previne as lesões articulares. Então, você tendo a musculatura trófica bem trabalhada, você tem tudo para evoluir sem lesões aí do manguito rotador. Resumindo, né, para nós que temos 1 metro, 1,5 metro, a gente tem que comprar um andaime para conseguir pegar tudo que está no alto, porque não pode levantar os braços acima aí, né, do nosso nível aqui mínimo, né? Não é que não pode, né? É aquilo que eu falei, um movimento errado... De vez em quando, tudo bem. Exato. Agora o problema é o hábito. Você todo fazer aquilo dia. repetidamente. Porque assim, as lesões do ombro, claro, tem as lesões traumáticas, que são as fraturas, as luxações, quando o ombro sai do lugar, mas tem as doenças também ocupacionais. Ocupacionais aqui, eu falo como o mau uso, né? Então, como eu falei, o ombro é uma articulação muito complexa. Você fazer os movimentos de maneira correta, você não sobrecarregar a articulação, você vai evoluir para um ombro sem dor. Perfeito, então. Doutor, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui hoje. Acho que foi bom, né, a gente conhecer um pouquinho mais aí das questões do ombro, saber o que a gente pode fazer para equilibrar. Eu acho que o fortalecimento muscular, ele é sempre muito bem-vindo em qualquer questão, né, física nossa, principalmente aí nessa questão do ombro também, né, ter o ombro fortalecido, os joelhos, tudo muito bem fortalecido. Com certeza, com um movimento aqui, outro ali, não vai te fazer mal. O problema realmente são os movimentos repetitivos, né? Então é importante que a gente sempre se atente a isso. E principalmente se você fez uma cirurgia, tá em tratamento aí, gente, olha, o doutor disse aqui que o melhor amigo dele é o fisioterapeuta. Então o tratamento tem que ser feito de uma forma completa para você ter eficácia aí sempre, né? Por favor, doutor, dê dos seus contatos para quem quiser conhecer seu trabalho nas redes sociais, fique à vontade. Então, obrigado, Kelly. Agradeço a oportunidade, o convite. Eu estou no Instagram, né, @FelipeAlbertoMonteiro. Lá eu costumo postar algumas coisas relacionadas a dicas de saúde, métodos de prevenção também. E no WhatsApp tem o meu telefone do minha secretária, 933058210. Quem quiser agendar uma consulta, pode falar aí nesses contatos. Perfeito, muito obrigada, viu, pela sua presença. Pode ficar aqui que a gente vai conversar um pouquinho mais